Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 20, versículo 3. Diz o texto sagrado: não terás outros deuses diante de mim. Toda a igreja, por gentileza, leiam. Vamos orar. Pai, nós pedimos a tua bênção para entregar a tua santa palavra, entregar com fidelidade. E para isso, Senhor, te peço que tu me unjas com o Espírito Santo, me reveste de poder, Senhor. Eu preciso do Espírito Santo operando nessa manhã, tanto na minha transmissão quanto em todos que vão estar ouvindo. Que essa palavra seja recebida em fé e que essa palavra produza fé, que haja libertações nessa manhã, que haja salvação nessa manhã, que o teu povo seja instruído pela tua palavra, abençoado pela tua palavra, fortalecido pela tua palavra, alimentado pela tua palavra e transformado pelo poder da tua palavra, mediante a ação graciosa do teu Santo Espírito. Neutraliza, Senhor, toda e qualquer tentativa de ingerência maligna. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor não permita que nada que venha do inimigo ou do homem da carne venha prevalecer nos corações de todos que estão aqui, mas que todos estejam livres para ouvir a tua santa palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, em Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 34 a 39 está escrito: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, qual é a palavra seguinte? Experimentando, lhe perguntou. Qual foi a pergunta? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Amados, eles queriam que Jesus nomeasse um dos 10 mandamentos. Eles estavam esperando que Jesus, dos 10, dissesse um, apontasse um como o maior, como o mais importante, como o mais precioso. E é interessante que às vezes a gente tem esse tipo de comportamento, né? Qual é o mandamento mais importante? E aí nós mesmos nomeamos, aquele é mais importante, então esse aí eu vou ter cuidado para não transgredir. Mas aquele ali então, não é tão importante assim, então esse aí a gente tira de letra, não tem tanto cuidado, nem tanta preocupação. Cuidado, irmãos, porque esta era a intenção dos intérpretes da lei, mas para experimentar Jesus. Eles queriam saber dos 10 mandamentos qual era o mais importante. Seria um dos 4 da primeira tábua: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, ou lembrar-se do dia do Senhor o sábado para o santificar. Seria um desses 4, ou seria um dos 6 mandamentos da segunda tábua: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou não cobiçarás. Qual dos 10 é o maior, é o mais importante, tem a primazia? Qual é o grande mandamento da lei? A resposta de Jesus, amados, foi brilhante, extraordinária, ao mostrar que o grande mandamento da lei não se limita a um único preceito específico. Vou repetir. A resposta de Jesus foi brilhante ao mostrar que o grande mandamento da lei não se limita a um único preceito específico. Em vez disso, Jesus ensinou que todos os mandamentos se integram em uma unidade maior. Jesus considerou o grande mandamento como a soma de todos os mandamentos, indicando que a verdadeira obediência a Deus envolve a totalidade da lei
e a aplicação de todos os seus princípios de forma coerente e harmoniosa. Vamos ver então a resposta de Jesus no versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: todos, amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus resume os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua em amar a Deus. Nesses 4 primeiros mandamentos, Deus detalha como quer ser amado. Deus detalha como amá-lo verdadeiramente. E como é que nós amamos a Deus? O texto é claro: não tendo outros deuses diante dele, não fazendo e não adorando imagens de escultura, não tomando o nome do Senhor em vão e lembrando do dia de sábado para o santificar. É aqui, queridos, que nós encontramos o resumo dos 4 mandamentos, que é o amor, e o amor que se manifesta na prática desses 4 mandamentos. Mas Jesus se antecipa e surpreende a todos. E aí chegamos no versículo 39, veja o que está escrito: o segundo, todos, semelhante a este é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Veja que coisa interessante. Jesus resume os demais mandamentos em amar o próximo. Em que é que Jesus resume os outros 6 mandamentos? Amar o próximo. E como é que nós amamos o próximo de acordo com os 10 mandamentos? Honrando o pai e mãe, não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo falso testemunho contra o próximo e não cobiçando. Amados, a soma de todos os mandamentos é o amor. E eu gostaria que os irmãos respondessem: a soma de todos os mandamentos é o amor. A soma de todos os mandamentos é o amor. Em Romanos capítulo 13, versículo 10 está escrito: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 14 está escrito: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amado, Jesus resume os 10 mandamentos da lei em uma única palavra: amar. Amar. Amar a Deus e amar ao próximo. E há um detalhe importante que eu gostaria de considerar aqui no início do versículo 39. Olha o que diz o texto: e o segundo, semelhante a este. Semelhante significa que amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus. E eu vou repetir: amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus. E você pode achar estranho esta afirmação e está pensando: mas não seria amar a Deus mais importante do que amar o próximo? 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Veja o que está escrito na bendita palavra de Deus: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, o que é que o texto diz? É mentiroso. Se alguém disser amo a Deus e odiar, aborrecer, desprezar, menear, voltar as costas ao irmão, não cumprimentá-lo. Se alguém disser ama a Deus e tratar o seu irmão dessa forma, o que é que o texto diz? Que ele é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, olha o texto que é que diz: não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Olha o mandamento qual é? Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amados,
Nós amamos a Deus quando amamos o nosso próximo. Nós amamos a Deus quando amamos o nosso próximo. É impossível amar ao próximo verdadeiramente sem amarmos a Deus. O amor a Deus é a base para o amor ao próximo. O amor a Deus nos capacita a amar o nosso próximo de acordo com a vontade de Deus. Um relacionamento correto para com Deus nos leva a atitudes corretas para com o próximo. Os fariseus queriam saber qual era o grande mandamento da lei. Jesus responde: qual é? Amar. Amar. Tenha isso, queridos, em sua mente quando estudarmos os 10 mandamentos. Cada um dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos estudar o primeiro. Primeiro mandamento, qual é? Êxodo 23: não terás outros deuses diante de mim. E aqui nós podemos reelaborar a pergunta: qual é a primeira maneira de amar a Deus? Qual é a primeira maneira de amar a Deus? Como Deus descreve como Ele quer ser amado, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser tratado? E a resposta é: não terás outros deuses diante de mim. Você quer amar a Deus, e esse é o mandamento. Como amar? Não tendo outros deuses diante dele. Deus, queridos, não está declarando que outros deuses realmente existem como seres divinos verdadeiros. Não é isso que Deus não está admitindo isso. Em várias partes da Bíblia, outros deuses são descritos como ídolos sem vida, sem poder e produtos da imaginação e da habilidade manual das pessoas, dos seres humanos. Esse texto, queridos, está combatendo a idolatria, a adoração a falsos deuses. E de uma forma bem específica nós podemos resumir que esse texto combate a idolatria. E eu gostaria que os irmãos respondessem, por gentileza: esse texto combate o quê? A idolatria. Combate a idolatria. Amados, existem pelo menos 3 tipos de idolatria. Existe a idolatria pagã, existe a idolatria material e existe a idolatria no coração. Vamos ver cada uma dessas idolatrias. A idolatria pagã. No Velho Testamento, queridos, havia vários deuses inventados pela astúcia dos homens e fabricados pela habilidade das mãos humanas. Havia Baal, que era considerado Deus da fertilidade, chuva e do trovão. Existia o Deus Aserá, a deusa Aserá, que era uma deusa da fertilidade, amor e guerra. E as pessoas, quando iam para as guerras, adoravam e faziam oferendas e sacrifícios a essa deusa para serem vencedores na batalha ou na conquista de um amor. Havia o deus Moloque, associado a sacrifícios infantis, com o objetivo de adquirir toda sorte e variedades de bênçãos materiais. Havia o deus Dagon, deus da agricultura e pesca, quando eles queriam ter uma boa colheita na agricultura ou na pesca, para que ela fosse abundante, eles faziam as suas adorações e os seus sacrifícios. Existia o deus Quemos, deus da guerra e destruição. Milcom, deus associado a sacrifícios humanos com o mesmo objetivo. Tamuz, deus da vegetação e ciclo das estações. Quando as estações não eram propícias, eles adoravam, sacrificavam a esse Deus, para que esse Deus favorecesse a eles. Astarte, deusa do amor, fertilidade e guerra. Nebo, deus da sabedoria e escrita. Beuzebu, deus, senhor das moscas. E Rimon, deus do trovão e da chuva. Esses deuses inventados, habilmente construído pelas mãos humanas, queridos. A crença nos falsos deuses
e aqui nós temos que pontuar, levou o povo a uma espiral de decadência espiritual, moral e social, afastando-os do verdadeiro Deus. Porque a idolatria visa exatamente isso, nos afastar do verdadeiro Deus. A idolatria é substituir coisas menores por Deus. Coisas criadas pela imaginação e habilidade humana, substituir, colocar no lugar de Deus. Tudo o que nos afasta do Deus verdadeiro transgride o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é claro: não terás outros deuses diante de mim. A idolatria pagã envolvia a adoração de deuses e deusas representados por ídolos de pedra, madeira e metal. Esses ídolos eram frequentemente associados à natureza, fertilidade, guerra ou outras forças. O mandamento claramente proíbe qualquer forma de adoração ou petição a esses deuses pagãos ou ídolos. Meus queridos irmãos e irmãs, na Bíblia Sagrada, do Velho e do Novo Testamento, a idolatria pagã é repetidamente condenada. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 14 e 15, está escrito, Deus avisa que os israelitas, para que os israelitas não seguissem os outros deuses das nações ao redor deles, porque isso provocaria a ira divina. A mensagem central é que Deus é único e não compartilha sua glória com qualquer outra divindade criada pelo homem. Adorar qualquer outro Deus é uma violação direta do pacto entre Deus e o seu povo. Aí você diz, mas o que é que tem a ver com a gente hoje? Esses deuses não existem, não são mais adorados. Existe na história, mas na prática eles não estão sendo adorados. Amados, para o dia de hoje, a idolatria pagã envolve a veneração ou adoração de ídolos ou imagens, substituindo ou desviando o culto que pertence exclusivamente a Deus. E eu vou repetir: nos dias de hoje, a idolatria pagã envolve a veneração ou adoração de ídolos ou imagens, substituindo ou desviando o culto que pertence exclusivamente a Deus. O texto sagrado proíbe a adoração ou a veneração de qualquer objeto ou imagem, incluindo imagem de santos, que se assemelha à prática pagã de atribuir poder, reverência ou mediação a algo criado em vez de a Deus. Isaías 42, versículo 8 está escrito: eu, o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu vou ler esse texto, queridos, mais uma vez. Nós não podemos nos confundir, nós não podemos ser coniventes, nós não podemos baixar o nível do qual Deus estabeleceu em sua palavra para a convivência. A gente respeita a tudo e a todos, que é o dever do cristão, é a prática do cristão, mas a verdade ela tem que ser posta, a verdade ela tem que ser colocada, porque só assim
o homem vai encontrar a verdadeira libertação espiritual, porque Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E às vezes essa verdade de Deus contraria o nosso pensamento e a nossa crença de muito tempo, de toda uma vida. Mas quando esta palavra ela é apresentada da maneira correta e bíblica, esta palavra é transformadora, é libertadora. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. E aí o Senhor vai dizer a quem Ele não vai dar a glória, nem vai dividir a glória com esses outros. E quem são esses outros? Nem a minha honra a imagens de escultura. Idolatria pagã contemporânea está aqui. Amados, há uma teologia que tenta distinguir adoração de veneração. Afirma que adoração é devida somente a Deus. Ok, ponto pacífico. Mas que veneração é um respeito dado aos santos e às suas imagens, sem que isso implique em adoração. Nesta tradição, a veneração das imagens de santos é vista como uma forma de lembrar e honrar aqueles que serviram a Deus de maneira exemplar, sem que isso seja idolatria, segundo o pensamento desta corrente teológica. Pois a adoração continua sendo dirigida a Deus. Olha aqui, queridos, a sutileza. Amados, nós poderíamos até entender esse argumento e achar lógico. As imagens de homens e mulheres de Deus sendo lembradas pelas suas vidas dedicadas a Deus e de certa forma nos motivando para a imitação. Isso seria lógico, compreensível, não aceitável, porque a Bíblia proíbe claramente, mas seria lógico e compreensível se o uso dessas imagens parasse por aí, apenas lembrança, apenas uma maneira visual, lúdica, de lembrar quem foram, a dedicação e de nos estimular a imitar as suas vidas. Mas a esses santos e santas, vou repetir, mas a esses santos e santas são dirigidas orações. Não é apenas uma lembrança, não é apenas um testemunho da fé que eles tiveram, mas a eles são dirigidas orações, petições e louvores. Amados, petição e oração somente a Deus, só a Deus. Jesus, ao rasgar o véu do templo, de alto a baixo, mostrando que isso foi uma obra divina, não uma obra humana, Ele nos deu livre acesso à presença gloriosa de Deus. E agora não há necessidade de intermediários, de intercessores, de pessoas que se coloquem em nosso favor diante de Deus. Jesus, com o seu corpo rasgado na cruz, Ele nos dá livre acesso à presença gloriosa de Deus, acesso direto. Mas a idolatria sempre coloca ou tenta colocar alguém entre nós e Deus. Agora nós temos acesso direto, você tem acesso direto a Deus por causa de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Não só orações e petições devem ser dirigidas somente a Deus, mas também os louvores. Louvores devem ser dirigidos única e exclusivamente a Deus. Quando em Apocalipse
João se prostra diante do anjo. O anjo diz: levanta-te, adora somente a Deus. Somente Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso reconhecimento que Ele é o Salvador. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é idolatria pagã, isso é pecado. Mas existe um segundo tipo de idolatria, que é a idolatria materialista. A idolatria não está limitada ao culto de imagens físicas. O primeiro mandamento também proíbe a idolatria materialista. E ela ocorre quando coisas criadas como dinheiro, bens materiais, poder ou status tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Quando essas coisas, bens materiais, dinheiro, poder, status, tomam o lugar de Deus na nossa vida, são mais importantes, nos dá mais segurança do que a própria pessoa de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. E eu gostaria que todos repetissem isso comigo: qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. Todos? Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. Jesus advertiu sobre esse tipo de idolatria em Mateus 6,24, quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e às riquezas. Aqui Jesus denuncia a tentação de adorar e confiar nas riquezas em vez de confiar em Deus. Riqueza é bom, queridos, é bênção, é dádiva do Senhor. Tudo que vem de bom, vem da parte de Deus. Se Deus te abençoa com riqueza, glorifica a Deus, louve ao Senhor, agradeça a Deus, mas não coloque a sua confiança nas riquezas. Você deve colocar a sua confiança total e exclusivamente em Deus. Em Deus. E se você não tem, Deus não me deu riqueza, eu vivo com salário e dá trabalho de chegar ao final do mês. O meu dinheiro acaba e ainda faltam dias para terminar o mês. Não pense que o dinheiro é tudo, não. Ajuda bastante, viu? Ó, como é bom. E dinheiro nunca chega na hora errada, né? Sempre chega na hora certa. Mas não coloque a sua confiança no dinheiro, não. Nem em homens nenhum, nem em autoridades nenhuma. Às vezes nós estamos colocando a nossa esperança em fulano, beltrano, cicano, colocando em uma circunstância, num poder, num cargo, numa situação humana. Meu querido irmão, que a sua confiança seja exclusivamente no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele quem cuida de você. Ele sabe o que você está passando e Ele está permitindo isso porque Ele quer lhe ensinar algo. E ao lhe quebrantar e lhe ensinar, você vai ser abençoado por Ele ricamente, porque Deus quer isso para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Quando colocamos nossa confiança, segurança e identidade em coisas materiais, estamos na prática violando o primeiro mandamento. Colossenses 3,5 afirma claramente que a avareza é idolatria. Mas há um terceiro tipo de idolatria. Primeiro, a idolatria pagã. Segundo, a idolatria materialista. E o terceiro, a idolatria no coração. A forma mais sutil e muitas vezes mais perigosa é essa, a idolatria no coração. Isso acontece quando o ser humano cria ídolos mentais ou emocionais, elevando seus desejos, ambições, vontades ou até mesmo a própria imagem ao lugar de Deus. A idolatria no coração, queridos, pode se manifestar quando dependemos excessivamente de nós mesmos. A idolatria no coração, ela pode se manifestar quando nós dependemos excessivamente de nós mesmos. Quando nós achamos que somos, quando nós achamos que temos, quando nós achamos que podemos.
e Deus apenas dá uma mãozinha, mas eu sou o cara. Isso é idolatria no coração. Ou de outras formas, para satisfação, significado e identidade, um ídolo no coração. A cultura contemporânea muitas vezes incentiva essa forma de idolatria ao promover o culto à própria imagem, ao sucesso pessoal, à busca incessante por satisfação emocional à parte de Deus. E as consequências da idolatria, tanto na forma pagã, materialista, como no coração, é uma violação direta ao primeiro mandamento. O foco do primeiro mandamento é a exclusividade da adoração a Deus, do amor a Deus. Quando adoramos ídolos, seja uma divindade pagã, ou dinheiro, ou nosso próprio ego, estamos quebrando essa aliança sagrada. E aqui, queridos, eu quero concluir com um detalhe importante nesse texto de Êxodo 23. Olha o texto que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses, olha o texto, comigo todos, diante de mim. Olha aqui, é não ter outros deuses diante dos olhos de Deus, na perspectiva, na visão de Deus. Nós falamos domingo passado sobre o cumprimento da lei, o cumprimento externo, mas também um cumprimento interno. Às vezes nós somos cuidadosos para não transgredirmos os mandamentos externamente, mas não somos cuidadosos para não transgredir os mandamentos no nosso coração. A obediência externa, queridos, são ações visíveis. A obediência externa refere às ações visíveis e práticas do indivíduo, como evitar a adoração a ídolos físicos, imagem ou participação em rituais, que envolve a veneração de outros deuses, de outros ídolos. Deus proíbe explicitamente qualquer forma de culto ou devoção externa que se desvie da adoração exclusiva a Ele. Mas a obediência interna é aquela do coração e da mente. A obediência interna envolve pensamentos, desejos, motivações e intenções no coração. Deus não apenas vê as nossas ações, mas também conhece o que está no nosso interior. Portanto, diante de mim, implica que Deus exige pureza e sinceridade no íntimo do coração, sem espaço para desejos ou pensamentos que coloquem outras prioridades ou ídolos em lugar que pertence somente a Ele. A idolatria desvia o coração de sua lealdade exclusivamente a Deus. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23, mostra que quando as pessoas adoram criaturas em vez do Criador, suas mentes se tornam obscurecidas e elas se afastam da verdade de Deus. Concluindo, meu querido irmão, o primeiro mandamento não é apenas uma proibição de adoração a ídolos físicos, mas uma chamada à fidelidade absoluta e completa a Deus. Deus, quando diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está exigindo fidelidade absoluta e completa, somente a Ele. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Que cada um se autoexamine e faça como Davi fez. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, vê se há em mim alguma idolatria, vê se há em mim alguma idolatria, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno, o caminho da verdade.